Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar cultuando ao Senhor mais uma vez. Eu quero que você se junte a nós para adorar e cultuar ao nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. Vamos todos adorar? A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam e nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia.
Graça e paz. Venho com muita satisfação até vocês para falar nesses dias tão difíceis que estamos vivendo sobre algo necessário às nossas vidas, falar sobre esperança. Inclusive o tema de hoje é esperança. Minha palavra para você hoje é baseada em Jeremias, o profeta chorão, em seu livro Lamentações, capítulo 3, versos 21, 22 e 23. Diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pois bem, eu sei que não é fácil ficarmos confinados, uma semana até que dá para passar, mas é 1 mês, 2 meses, já vamos 3 meses. Então, não é fácil, é difícil. A gente quer realmente dar uma saidinha e às vezes fica difícil mesmo, né? Dá vontade de começar a subir pelas paredes e situação bem difícil. Mas a palavra no versículo 21 de Lamentações, capítulo 3, 21, o profeta diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Não sei se você tem noção de qual era a situação de Jeremias ao dizer essas palavras, ao pensar essas palavras. Ele estava numa situação em que Deus tinha trazido uma sentença à nação de Israel por desobediência, sendo que Deus já os havia libertado do Egito, trazendo a terra que mana leite e mel, uma terra de farturas assim. E Deus estabeleceu limites, Deus deu ordens, Deus estabeleceu regras para como eles pudessem usufruir desta grande bênção da terra prometida, a terra que mana leite e mel, e para que eles pudessem viver bem, serem bem-sucedidos. Ocorre que se nós olharmos para dentro de nós, não seremos diferentes daquela época, porque Deus disse, quando trouxe o primeiro julgamento à terra, no dilúvio, e Deus então, quando terminou todo o dilúvio, Noé plantou uma vinha e Noé ofereceu a Deus uma oferta. E Deus se agradou, aspirou aquele cheiro suave, e Deus disse que não mais destruiria a terra com água, porque era mau o desígnio no coração do homem desde a sua mocidade. Então, o coração do homem é o grande problema, e não foi diferente, né? E ainda falando sobre isso, né, nós vemos que toda aquela humanidade foi dizimada, né? Só restou a família de Noé. Ou seja, poderia dizer, bom, então acabou tudo mal. Noé era um homem temente a Deus, né? Mas ele viu, olha, então não teria como mudar essa situação,
porque era mau desígnio no coração do homem desde a sua mocidade. E isso continuou na vida de Noé e no mundo que nós vivemos hoje. Temos vivido dessa forma. Pessoas com coração bom, pessoas com coração ruim. E tudo isso é nossas escolhas, né? Que vai fazendo com que cada vez o ser humano vai adquirindo essa natureza que vem desde da mocidade, da sua juventude, trazendo esse mal consigo. Pois bem, não era diferente na época de Jeremias, porque Deus estava de muito tempo alertando eles que a desobediência deles os levaria ao cativeiro novamente, não mais ao cativeiro egípcio, mas agora sim ao cativeiro babilônico. E então o exército chegou ali, estava destruindo tudo, e estava em ruínas. E por isso que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. E ali ele, nas suas lamentações, ele escreveu essa parte, né? Então estava um estado caótico, nada muito diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Realmente não vislumbrando assim um futuro muito promissor, devido a essa pandemia, né? E onde tem corações bons, corações ruins, tanto nas políticas como no governo. Então a gente fica realmente assim, sem ter um vislumbre de uma luz no final do túnel, né? Então é difícil realmente a situação que a gente está passando. E Jeremias estava assim também. Mas ele pensou assim, e aí você pode também começar a pensar como Jeremias. Ele pensou assim, olha, se eu ficar me lamentando, olhando que os muros foram derrubados, que o templo foi saqueado, que crianças, né, uma destruição, porque todos aqueles que se opunham, o exército exterminava, né? Então, realmente, depois de se renderem, se acharem rendidos, realmente estava aquela situação, perder a casa, perder a pátria, estava uma situação realmente difícil. E ele, então, inspirado por Deus, né, com direção de Deus que ele tinha, ele começou então a pensar, olha, se eu ficar com a minha mente só ocupada nisso, que não tem um futuro promissor, né, que não tem mais jeito, que a situação não vai mudar, a gente realmente agora vai ser escravo, não vamos sermos mais donos de nós mesmos. Então Jeremias estava numa situação terrível, mas ele então pensou, olha, em vez de eu ficar pensando nisso, eu vou ocupar minha mente com coisas que podem me dar esperança. Que Deus é bom, que Ele vai nos perdoar, né? E aí o versículo seguinte diz, né, que as misericórdias, então ele começou a pensar, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, eu não sei qual é a sua intimidade com Deus, o que você vive com Deus, mas Jeremias ele tinha uma vida assim com Deus que ele não tinha dúvida. Então, para ele, as misericórdias de Deus não tinham limite. Elas não têm fim, elas não teriam fim. Então, são infinitas as misericórdias de Deus. Então, ele iria, né, se amparar nas misericórdias do Senhor. E ele dizia assim, olha, se ainda não somos consumidos, estamos sendo apenas escravos, né? Ou estamos nessa situação que estamos, né? Não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, né? Então, as misericórdias do Senhor foram palavras, né, que Jeremias trouxe à memória. E ele tinha certeza de uma coisa, que o verso 23 diz assim, que as misericórdias do Senhor, além delas não ter fim, cada manhã, cada dia que amanhece, cada dia que Deus te dá
ele diz que a cada manhã ela se renova. Por quê? Porque grande é a fidelidade do Senhor. Nos cânticos que nós cantamos, né, no início deste culto, nós cantamos a cada manhã: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. E nós vemos ali, né, nesse cântico, o autor Asaf Borba trazendo memórias do Evangelho, onde diz: olhai os lírios do campo, né? E então ele começa a enumerar coisas que mostram a misericórdia de Deus, né? Ou seja, não é para nós ficarmos preocupados, mas sim confiados em Deus, na sua misericórdia, que não tem fim. E que Deus cuida dos pássaros, dos lírios do campo, e não cuidará de nós? Ele tem cuidado de nós. Então você tem que trazer à sua memória coisas que podem te dar esperança, e essas coisas são a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, que diz que você não tem que ficar com cuidado. Tem até uma outra música que nós não cantamos, mas assim, não tenha sobre si, né? Sobre ti qualquer preocupação, né? Porque é dele, somente dele, o cuidado. Ele tem cuidado de todos nós, né? E nós cantamos também uma canção que eu quero também colocar aqui como coisas que devem ocupar a sua mente. Foi a canção que nós cantamos: no teu coração, ó Pai, existe uma fonte. Ou seja, que a sua vida, a sua esperança esteja no coração de Deus, centrada em Deus, né? Que em Deus tem fontes de água viva, né? E nós vamos ver Salmo 46, verso 4, né? Que diz que há um rio, né? Há uma cidade, e nessa cidade há um rio. E essa cidade, esse rio, é onde traz refrigério. Ou seja, se você estar centrado em Deus, a sua vida vai ser renovada, a sua vida vai ter refrigério. Deus vai te ouvir, vai suprir as suas necessidades, né? Então, no Salmo 46, 4, fala desse rio. E o próprio Senhor Jesus também, no Evangelho, ele fala que do seu interior, né, fluirão rios de água viva. Quando você tem a sua vida centrada em Deus, na palavra dele, no Espírito de Deus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então que você possa, nesse dia, estar mudando o seu foco, você possa estar centrado em Deus, e você possa sim, utilizar essas canções que nós cantamos hoje para memorizar, trazer ela à sua memória, que a cada manhã se renova as misericórdias do Senhor, elas não tem fim, grande é a fidelidade do Senhor. E então que você possa receber de Deus, possa estar centrado em Deus, receber de Deus esta água viva que é Jesus, que vai trazer refrigério, vai trazer sossego para você, vai trazer um descansar em Deus. Então que você possa ser abençoado por Deus, por esta palavra. E gostaria até de orar com você. Pai amado, Pai querido, visita agora cada coração que está ouvindo esta palavra. Vai trazendo sossego, conforto a esse coração. Vai trazendo esperança, que a nossa vida não se resume nesta aqui. Nós estamos aqui de passagem, mas nós aguardamos, né? Novos céus, nova terra, nós aguardamos uma vida melhor em Ti. E que o Senhor nos dará
suporte para passarmos por toda esta pandemia. E abençoa, Senhor, abençoa aqueles que trabalham na recuperação, que estão sendo usados por Deus para combater este vírus, né? E que essas vidas possam realmente ser fortalecidas pelo Senhor. Abençoa os nossos governantes, abençoa as vidas que estão no fronte, no combate desta pandemia. E assim, desejo a você uma ótima semana, que dias melhores na sua vida, mudadas a partir do pensamento seu, de mudança, de não ficar se lamentando, mas que você possa sempre ter na sua memória palavras que possam te dar esperança. Fique com Deus. Amém.